vai perder muita coisa da parte de Deus e vai ganhar muita coisa também de quem? Do diabo. Vai ganhar muita coisa da parte do diabo. Porque ele é assim. Ele vai dando gostinho, depois você está preso, você está amarrado, e para se desamarrar é difícil. É muito difícil. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que ter o óleo, nós temos, irmãos, que saber conhecer a voz do pastor. Nós devemos sempre estar meditando na palavra de Deus e não estar procurando ouvir o que você quer ouvir, mas ouvir o que Deus quer que você ouça. Tem muita gente que diz: eu hoje vou para a igreja tal, porque eu quero ouvir uma palavra diferente. Eu quero ouvir que Deus vai me abençoar. Eu quero ouvir que eu vou ser rico. Eu quero ouvir que eu vou ganhar um carro. É isso que eu quero ouvir. Então, irmãos, não vá nesse pensamento, não. Não vá nesse pensamento, vá no pensamento de querer ouvir o que Deus quer falar contigo. Às vezes eu ia para o culto de doutrina e dizia: Deus, fala comigo, Senhor. Se o Senhor quiser me corrigir, me corrija. E quando Deus me corrigia, irmãos, eu dava glória a Deus, eu dizia: aleluia, obrigado, Deus. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor quer grande coisa na minha vida. E quando eu estava fazendo alguma coisa que não era de acordo com a palavra, o novo convertido, eu dizia: é Deus que está falando comigo. É Deus que está querendo que eu me conserte. Então, irmãos, eu fui me moldando aos poucos. Eu não estou dizendo aqui que eu sou perfeito, porque todo mundo tem pecado. Foi por isso que Jesus disse: atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. Todo mundo tem pecado, irmãos. Todo mundo. Então nós temos que sempre procurar estar de acordo com a vontade do Senhor Deus, de acordo com a vontade da palavra. Interessante, irmãos, que à noite a ovelha, ela gosta de brincar. A irmã Cida sabe como é as brincadeiras das ovelhas? A senhora tem uma noção mais ou menos? Como é que elas brincam? Era moça nova, né? Mas sabe como é a brincadeira das ovelhas, irmãos? É dar cabeçada uma na outra. É a brincadeira delas. À noite, elas davam cabeçada uma na outra, e quando davam cabeçada, às vezes uma virava. E quando virava, se o pastor, ou se ela não conseguisse se levantar, ela morria sufocada. Porque o estômago dela é muito grande. E a ovelha, irmãos, ela come o dia todinho. Aí quando é à noite, ela está pesada. Então era desse jeito que elas brincavam. Uma virava de frente para a outra, e as ovelhas começam a se bater uma na outra. E ali, se não tivesse alguém para, quando a ovelha cair, levantá-la, no outro dia a ovelha não estava mais viva. Então é por isso que o pastor, ele tem que estar atento à ovelha, porque às vezes, irmãos, quando a ovelha está brincando, dando cabeçada, às vezes uma pode se virar, e às vezes pode morrer. Então, elas não faziam aquilo, ou elas não fazem isso por maldade. Então, é algo dos animais mesmo. É eles quem praticam isso. E interessante que a ovelha, irmãos, o pastor, ele tem que ir na frente, diferente do boi. O boi, o pastor, o boiadeiro, o vaqueiro, ele tem que ir atrás, gritando para os bois ir embora. Às vezes tem uns que tem até o chicote, às vezes tem uns
que bota um cachorro chamado pastor alemão e coloca para fazer os bois correr. E ali ele fica atrás dos bois, para os bois ir na frente. E eu acredito que vocês já viram isso, o boiadeiro atrás dos bois. Enquanto o pastor não, o pastor fica com um cajado na frente e as ovelhas seguindo ele. Por quê? Porque a ovelha sabe o cheiro do pastor, a ovelha conhece a voz do seu pastor e a ovelha obedece ao pastor. Então a ovelha é um animal obediente. É um animal obediente. Aí, interessante que a ovelha, ela é um animal que pode se perder fácil. Qualquer coisinha a ovelha se perde. Se o pastor não estiver atento, irmãos, orando, jejuando, pagando preço, dando conselho, a ovelha ela se perde fácil. Então isso é também na vida de um pastor que toma conta de ovelha mesmo, do animal mesmo. Se ele não vigiar direito a ovelha, ele toma conta da ovelha aqui em Colônia, de repente a ovelha já está lá na usina, perdida. A história que eu li, ela vai falar sobre a ovelha desgarrada. O que é desgarrada? Desgarrada é porque saiu de perto.